Bom dia, gente querida. Dá uma caprichadinha no bom dia, por favor. Bom dia. Muito obrigado, muito melhor. Sei que está frio. Você, como eu costumo comentar lá na minha querida Igreja Betânia, deve ter tirado aquele casacão mais poderoso do seu armário, com um cheirinho de naftalina, né? Porque a gente vive aqui um inverno meio diferente. Anteontem fazendo um calor senegalês e hoje esse friozinho de 17, 18 graus, mas está tudo certo. Eu sei que o seu coração está aquecido. É bom que vocês estejam aqui. Obrigado por você ter vindo. Estou falando aqui em nome da igreja, que é filha da nossa Igreja Betânia. Gente amada, da última vez em que Deus me concedeu esse privilégio, eu li com vocês um texto de Atos, capítulo 27, que fala de uma tempestade. Paulo tinha saído de uma cidade chamada Cesareia Marítima, numa longa viagem até Roma. Ele acabou parando numa ilha chamada Malta, uma viagem super acidentada, sob fortíssima tempestade. Falei sobre esse tema com vocês e hoje eu quero voltar à carga no mesmo tema, suspeitando que alguns de vocês, quem sabe vários de vocês, estejam passando por tempos pouco calmos nas suas vidas. E o recado aqui nessa manhã trata justamente disso. Como é que você enfrenta tempos de alta tempestade na sua vida? É um quadro muito conhecido da gente, Mateus capítulo 8, Jesus no barco com seus discípulos. No tempo da minha infância, já faz um bocado de tempo, na escola dominical, a gente cantava um hinozinho, um corinho, a garotada cantava alguma coisa mais ou menos assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal. Mais ou menos, né, gente? Vai muito bem com Jesus, sem dúvida, a gente vai ver o texto. Mas o temporal bate forte, mesmo que você esteja no mesmo barco em que está Jesus. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesses momentos. Então eu vou me dirigir, talvez excluindo alguns de vocês, me dirigir especialmente para quem olha para a sua vida e diz assim: meu Deus, estou debaixo de tempestade forte, pressão forte sobre a minha vida. Você sabe o que isso significa? É a metáfora mais óbvia, mais direta que se poderia ter. Você vivendo a sua vidinha normal, tranquila, e subitamente, tal como aconteceu naqueles dias no Mar da Galileia, Lago de Genezaré, subitamente o tempo muda e as condições climáticas se tornam extremamente adversas e você se vê às voltas num certo barco pequenininho, indefeso, sem ter o que fazer, debaixo de vento, de ondas, de alguma pressão séria e grave assim. Você sabe o que isso pode significar? Você está caminhando na sua vida, tudo certo, tudo tranquilo, de repente, uma enfermidade séria e grave bate sem aviso prévio à porta da sua vida, da sua casa. Alguma questão que tem a ver com relações pessoais, que vem bem, mas subitamente se instala um problema sério e grave no ambiente familiar. Isso representa uma super tempestade na sua vida. Espero que isso não seja sinalização de alguma coisa batendo aqui a porta da gente. Gente, não é mau presságio. Nem eu estou aqui desejando que você viva sufoco, de jeito nenhum. Absolutamente não é esse o ponto aqui. Mas se você não estiver vivendo sob tempestade na sua vida, me permita dizer, como já disse talvez aqui para vocês de alguma outra vez, pode se preparar, porque a vida vai surpreender a gente com esse tipo de cena e de situação, tal como descrito aqui em Mateus capítulo 8. Vocês já estiveram de pé outra vez aqui nesse culto, mas coloquem-se de pé, por favor, mais uma vez. Texto de Mateus capítulo 8. O texto diz assim, olha, vejam comigo a partir do verso 23. Se puder dar uma ajudazinha aí a quem esteja ao seu lado, para que todo mundo possa acompanhar. A passagem diz assim, olha, verso 23 do capítulo 8.
Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vale dizer que esse mesmo texto, no verso 18, um pouquinho antes, diz que Jesus deu um comando para os seus discípulos. Vamos mudar de lado. No lago de Genezaré, no mar da Galiléia. Vamos passar para outra margem. Então, o verso 23 diz que Jesus entrou com os seus discípulos, que obedeceram ao comando de Jesus, e com Jesus entraram nesse barco. Verso 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus estava no barco com os discípulos, mas dormindo. E o texto diz que surgiu, como lhes disse, subitamente, e quem estuda essa região que está lá em Israel, sabe que as condições topográficas daquela cena ali favorecem essa situação climática. Do nada, de súbito, o tempo vira e o mar se torna super perigoso, tal como aconteceu naquele dia, Jesus com os seus discípulos. Verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Conclusão supernatural de alguém que se vê às voltas com uma situação dessa. Nós vamos morrer aqui. Acordam Jesus nesses termos. Verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Que coisa extraordinária. Uma grande tempestade vira numa grande bonança, se transforma numa grande bonança por força de um simples comando de Jesus. Verso 27. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra inspirada pelo Espírito Santo, infalível em todos os seus termos, poderosa. Eu peço que o Espírito de Jesus abençoe a sua vida, a minha, a nossa, a nós aqui, de modo que a gente consiga aprender aquilo que o Espírito Santo nos queira comunicar nessa manhã. Amém? Amém. Você pode se sentar. Gente amada, são aqui alguns princípios para você passar nessas viagens sob forte tempestade. Primeira questão que salta aos olhos aqui e que você já sabe, simples, clara, sem muito esforço de entendimento do texto bíblico, a gente pode perceber o seguinte: olha, na nossa vida há 3 tipos de situação que se configuram como tempestade. Há uma delas que Jonas viveu, você se lembra? Uma tempestade que a gente pode chamar para cima da nossa vida. Foi o caso de Jonas. Se Jonas não tivesse tomado aquele caminho oposto ao sentido indicado pela vontade de Deus, ele certamente não teria passado aquele sufoco de se vir às voltas debaixo de uma super tempestade. Então, primeira questão é o seguinte: olha, tem tempestade que envolve o barco da nossa vida, que é tempestade forçada, evitável, que acaba se instalando na nossa vida por força de algumas escolhas que a gente faz. Faz algum tempo, uma pessoa lá da minha querida Betânia me procurou, passando lá pela igreja, me procurou. Eu fui pastor da igreja Betânia nessa época que falei para vocês, 30 anos atrás. Depois, pastor Josué ficou por lá um bom tempo, e agora eu voltei um pouco mais recentemente. Essa pessoa me procurou e me falou um negócio assim super desconcertante. Ela chegou e disse para mim assim: você se lembra que quando você foi pastor aqui na primeira vez, seu ministério, você não quis fazer o meu casamento? Eu digo: é mesmo, não me lembrava disso. Por que eu não quis fazer seu casamento? Não, porque você conversou com a gente e você disse que não ia fazer o casamento, por isso e tal. Você já ouviu falar daquela história de julgo desigual? Aí eu me lembrei e falei: não, mas é porque de fato era mais do que um julgo desigual. Era um julgo super desigual, tinha tudo para dar errado. Então, há tempestades
que a gente chama para a nossa vida como Jonas fez. E a primeira indicação desse texto aqui é que você evite essas situações de tempestades forçadas por escolhas imprudentes que você pode fazer. Li há pouco tempo de um operador de televisão de uma grande rede americana cristã que, por conta das suas convicções religiosas, resolveu fazer o que me parece, sem ser especialista na área, uma espécie de hackeamento num canal da Playboy. Ele quis invadir para interromper uma transmissão que, segundo ele, era um absurdo. E era mesmo, mas na liberdade lá do outro canal, aquilo deu uma confusão terrível, o operador foi demitido. E difícil dizer, não, estou sendo perseguido por Satanás. É verdade que ele persegue os crentes o tempo todo, a toda hora. Mas tipo da tempestade promovida e estabelecida por conta de uma imprudência, de uma decisão que pode acontecer na vida de quem anda com Jesus. Então, cuidado para você não trazer para a sua vida tempestades que são evitáveis. O texto diz que, nesse caso, a situação era completamente diferente, exatamente a oposta. Essa tempestade só bateu no barquinho onde estavam os discípulos de Jesus, porque eles obedeceram a Jesus. Foram com Jesus, Jesus disse, vamos passar para o outro lado, e a tempestade lhes sobreveio justamente porque estavam caminhando com Jesus. Gente querida, amada do Senhor, pode esperar que você andando com Jesus, a tempestade vai vir. Corolário dessa ideia é o óbvio, no sentido de que andar no barco com Jesus não vai garantir que minha vida não seja assolada por grossas tempestades. Você sabe disso? Sabe, não sabe? Mas quando a tempestade avança, cai, desaba sobre o barco da nossa vida, frequentemente a gente se sente super desamparado. Não sei se acontece com vocês somente, comigo somente, mas a tendência é você achar que alguma coisa estranha está acontecendo. Pedro, escrevendo sua primeira carta, capítulo 4, me parece que lá pelo verso 10, 11, 12, ele diz assim, você conhece o texto, vários de vocês conhecem, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na sua volta vos alegreis exultando. Pedro diz assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Andar com Jesus, frequentemente, significa expor-se a situações de severa tempestade. Existe um outro tipo de tempestade que você poderia pensar, e ela acontece frequentemente sobre a nossa vida, que são as tempestades contingenciais. Elas batem sobre todo mundo. Contingência de se viver. Você mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós moramos aqui, moro em Niterói, somos do estado do Rio de Janeiro, debaixo de uma crise econômica severíssima, que bate, que aperta o calo de todos nós, contingência da gente estar aqui. Não é porque você pecou nesse sentido, não é porque você escolheu um caminho errado, não é porque eu escolhi andar contra a vontade de Deus, contingência de se estar vivendo aqui. Mas esse texto me diz uma coisa a mais que eu quero destacar aqui com vocês. Gente amada, se você está nessa bendita viagem, no barco da sua vida, navegando com Jesus, se Ele está com você, se você está com Ele, há 3 coisas maravilhosas que esse texto afirma o tempo todo, que você precisa guardar para o seu coração. A primeira delas é a mais evidente de todas. Se eu estou no barco com Jesus, se Jesus me chamou para o barco, você sabe o que isso significa? Abrir seu coração, deixar Jesus entrar, fazer-se dele, ser nascido de novo, por intervenção poderosa do Espírito do Senhor, andar nos seus caminhos, alinhar-se à sua vontade, você está então, nesses termos,
no barco com Jesus. Se essa é a sua condição, mesmo sob forte tempestade, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Você está no barco com Jesus, a tempestade batendo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, você não está sozinho, pela razão evidente de que você decidiu, pelo toque do Espírito Santo, andar no mesmo barco de Jesus. Foi a escolha dos discípulos. Você pode dizer um amém forte, mas um pouquinho com saborzinho pentecostal? Amém? Que bom. Gente querida, olha só. Isaías capítulo 43. Se você não sabe esse texto de cor, você precisa guardar no seu coração. Isaías capítulo 43, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Isaías, profeta do Senhor, falando a um povo sofrido, marcado por muitas pressões, debaixo de altas tempestades, diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E o texto prossegue dizendo o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É o Deus da minha vida, é o comandante do barco da minha vida, declarando: você não vai estar sozinho em tempo algum. Bendito seja o grande e glorioso nome do Senhor, o Deus que comanda o barco da minha vida. Se você está com Ele, se esse é o mesmo barco de Jesus, você nunca vai estar sozinho, ainda que eventualmente pareça a você, para mim, para nós, que Jesus está comigo, mas está dormindo. Era o caso, era a cena. Lá estava o Senhor, dormindo um sono profundo, mas Jesus estava com eles. Segunda garantia que você tem. Segunda, maravilhosa, extraordinária garantia. Se você está no mesmo barco que Jesus, se Jesus comanda o barco da sua vida, é que você tem acesso direto ao Mestre para clamar ao Senhor, para despertar, por assim dizer, o Senhor, para intervir a favor da sua vida. Salmo 120, versículo 1, de uma objetividade extraordinária. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Gente, que coisa maravilhosa! Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Simples, direto e objetivo assim. Se eu estou com Cristo no barco, se Jesus está no barco da minha vida, se eu obedecer ao Senhor para entrar no barco de Jesus, deixá-lo me conduzir o tempo todo, a vida inteira, meus sonhos, meus planos, meus ideais, eu posso acordar o Mestre. Vocês perceberam aqui que o desconforto do Senhor, por assim dizer, e o fato de Jesus ter advertido os seus discípulos, não foi porque Jesus havia sido acordado do seu sono. Nada disso. Foram acordar: Mestre, salva-nos, perecemos. O problema não foi para Jesus ter sido acordado. O problema foi a tibieza, a hesitância, por assim dizer, da sua fé, a mornidão, a fraqueza, a fragilidade da sua fé. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Se você estiver andando com Jesus, no barco com Jesus, você pode ir lá acordar o Mestre. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Texto da palavra de Deus afirma o tempo todo para o meu coração uma terceira afirmação e uma terceira verdade que você conhece. Se não conhece, você precisa nutrir sua alma com essa verdade maravilhosa. Se eu estou no barco com Jesus, se Jesus comanda o barco da minha vida, Ele vai me salvar. Simples dessa forma. Eu não vou perecer. Os discípulos se aproximaram de Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Era impossível os discípulos morrerem naquela jornada, porque Jesus estava ali. Não era chegada a hora do Senhor. O Senhor haveria de morrer na cruz do Calvário, não no naufrágio. Se você anda com Jesus,
Deixa Jesus conduzir o barco da sua vida. Você tem a certeza absoluta de que Ele está com você, do seu lado, o tempo todo. Você nunca vai estar sozinho. Você sabe que pode clamar para o Senhor, e ainda que Ele pareça adormecido, Ele vai ouvir a sua voz e atender ao clamor da sua alma e do seu coração. E esse texto me afirma, você sabe disso, Jesus vai salvar minha vida nos termos da sua vontade e nos termos da sua palavra e das suas promessas. Romanos capítulo 8, você conhece o texto, lá no finalzinho do capítulo 8, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, e segue-se uma longa lista de pressões que podem e se abatem efetivamente sobre as nossas vidas. Forças, diz Paulo, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada, nem tribulação nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Jesus comanda o barco da sua vida, se você está no mesmo barco em que está Jesus, você tem dele a garantia da absoluta e completa salvação. Estevão, martirizado, recebendo pedradas, você sabe que morte horrível, terrível, mas que coisa maravilhosa, que graça sublime, incompreensível, indescritível, milagrosa, fez o homem de Deus, ao ser apedrejado, ao ser martirizado pelo testemunho de Jesus, ver os céus abertos. E aquele pessoal que atirava pedras em Estevão, diz o texto de Atos, olhou para Estevão e lhe viu o rosto como se fosse o rosto de um anjo. Na hora do seu martírio, da dor mais aguda, da sua maior agonia, seu rosto reluzindo, vendo a Jesus, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, à direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Você vai receber dessa graça especial que o salmista Davi declara ser melhor do que a vida, para ser salvo. Tempestade batendo sobre a sua vida, não vai faltar graça de Deus para que você seja deste sufoco salvo em nome de Jesus. Amém, gente amada, gente querida. Gente, esse texto me diz um pouco mais. Que é possível você viver, e é para isso que Jesus me chama, uma vida num patamar superior. E disso depende a sua experiência de fé. Jesus lhes censura a pequenez da fé. Porque sois tímidos, é isso que o texto diz. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. A sugestão da advertência de Jesus me indica que é possível não ser tímido na minha fé, que é possível expandir minha vida espiritual e meu coração em fé, de modo que ela se robusteça e você viva numa qualidade superior de vida com Deus. Porque, gente, é claro, você sabe disso, do básico da nossa teologia, que o mais importante é aquele em quem você deposite a sua fé. É Cristo, o alvo, o objeto, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus. Nem tanto o tamanho, a extensão da sua fé, mas a ousadia em crer em Jesus. O tamanho da sua fé vai sim ditar a qualidade da sua experiência de vida com Deus. Você se lembra de uma mulher cananeia que se aproximou de Jesus, agoniada, pedindo a cura, a solução para um problema gravíssimo instalado numa tempestade terrível que se abatera sobre a sua vida na forma de possessão demoníaca envolvendo a sua filha. E Jesus diz para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme crês. Para uns outros,
cegos, 2 cegos que se aproximaram de Jesus, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a gente. Jesus disse da mesma forma: faça-se-vos conforme a vossa fé. E ficaram curados imediatamente. Gente, você está salvo em Jesus, por sua graça, de que você se apropriou pela fé, mas você e eu estamos sendo chamados para vivermos num patamar de vida muito superior. Vocês me desculpam dizer, sem qualquer tipo de ofensa, aquilo que normalmente é a mediocridade da nossa experiência espiritual. É como, a ilustração não é minha, simples, muito simples, se 2 pessoas pegando o mesmo voo na direção de um certo destino comum, mesmo voo. Um deles detesta viajar de avião, morre de medo. Não sei, vocês gostam de viajar de avião? Quem gosta aqui? Que bom. E quem tem medo de viajar de avião? Pode ficar sem sufoco, assim, né? A gente está aqui em casa, em família, dá um pânico. Aí você tem que tomar Dramin, tomar sei lá o quê, né? Usar desses expedientes. Agora, então, você compara a experiência de vocês, dos 2 grupos. Você pega um voo, digamos que você tem a condição de viajar de primeira classe, um morrendo de medo e o outro tranquilo, desse tipo que ama viajar de avião. Já chega ali, pegando a linha vermelha na direção do Galeão, já vai sentindo aquele frissonzinho gostoso. Os 2, o mesmo destino, o mesmo avião, vão chegar da mesma forma, na mesma hora, aos pedaços, um bagação. Né? Porque se você viaja, uma viagem longa assim, não sei se isso já aconteceu comigo, pela muita misericórdia de Deus, eu estou no grupo dos que gostam de viajar. Mas já viajei do lado de gente que tomou um Draminzinho esperto, legal, bom. É Dramin, né? Aquilo dá um sono terrível. E estraga os 2, 3 primeiros dias da sua viagem de férias, tão ansiada, tão desejada. Você tem 15 dias de férias, 3 dos quais perdem-se na viagem de avião. Mas você chegou no mesmo lugar. O outro chega limpo, livre, lépido, soltinho, feliz da vida, pronto para conhecer as belezas da capital francesa, né? Alguma coisa do gênero. Os 2 chegam no mesmo lugar. Assim se passa com grupos de crentes. Alguém, sob tempestade, nessa hesitação da fé, um outro sendo capaz de dormir na tempestade, como fez Jesus. Qual experiência você prefere? A paz, a bênção, a tranquilidade de quem consegue dormir debaixo de grande tempestade, ou o aperto ou sufoco que faz os crentes mais maduros enxergarem fantasma. Olha, gente, num outro quadro, esses mesmos discípulos de Jesus, vendo o mestre andando sobre as ondas, olharam para Cristo e pensaram que era um fantasma. Vocês não acham que é a loucura das loucuras? Primeiro, porque fantasma não existe. Segundo, porque confundir Jesus com fantasma. Fé vacilante faz com que certos crentes, espero que não seja o seu caso, o meu, o nosso, porque existe uma chance da gente crescer na fé para viver uma viagem de avião ou um barco em que mesmo debaixo de ondas ou de vento, de tempestade severa, você consiga dormir e descansar. Eu prefiro, sinceramente, essa alternativa. Vamos chegar nos céus, porque isso não depende do tamanho da sua fé. Depende daquele em quem você deposita a sua fé, pequena que seja. É a graça. Mas, sinceramente, eu prefiro uma jornada mais serena aqui, nesses tempos de altas tempestades sobre as nossas vidas. E como é que isso pode acontecer para a gente finalizar aqui esse longo comentário? Gente amada, você deve saber que o maior crescimento, a maior expansão da nossa fé, essa fé hesitante, que é ambígua, foi o caso deles aqui. Ai, Senhor, perecemos, concluíram errado, eles não iam morrer, mas no medo, na hesitação,
na tibieza da fé, entenderam que iam morrer. Ou os discípulos, enxergando em Jesus um fantasma. Como é que você pode crescer? Ao mesmo tempo, foram capazes de recorrer a Jesus. É assim que a gente faz, com medo, vacilando, sofrendo, reclamando, mas recorrendo a Jesus. Que maravilha que você recorra a Ele. Mas eu quero dormir na tempestade. Como é que isso pode acontecer? A primeira questão tem a ver justamente com isso. Gente, eu sei que talvez não seja muito consolo, mas a Bíblia declara que o melhor ambiente para cultivo de uma fé robusta, o melhor laboratório para o desenvolvimento de uma fé que possa ser pelo próprio Jesus indicada como daquela mulher cananeia, grande fé, é o ambiente das provações, das tribulações. Não sei se consola você vai dizer, não, mas eu não sou, francamente, diante de vocês que são queridos irmãos de uma igreja filha, eu não sou masoquista para dizer, Senhor, manda tribulação porque eu quero desenvolver a minha fé. Não, eu prefiro aprender observando a vida, lendo a Bíblia e num cenário de mais calmaria. Francamente, eu prefiro. Como o salmista que diz, o Senhor me deu folga. Como eu gosto desse salmo. Frequentemente oro, o Senhor me dá uma folguinha. Mas, gente querida, essa é a pura verdade estabelecida na palavra de Deus. Pelo menos serve para o seguinte, se você está vivendo debaixo de grande tempestade e você está no barco com Jesus, aproveite esses imperdíveis momentos como um super laboratório divino para que você salte para um patamar muito superior de experiência, de vida, de fé em Jesus. Sinceramente, peço ao Espírito do Senhor que forge na minha vida, na vida de vocês tão preciosos e queridos, fé dessa natureza, que o meu Senhor possa para mim olhar e dizer, faça-se conforme a vossa fé. E não é pequenininho. Senhor, a tua obra, a casa, a família, o emprego, o trabalho, a vida, o país, seja o que for, faça-se conforme a grandeza, a largueza, a ousadia, a santa agressividade da nossa disposição de crer no Deus dos impossíveis. Mas isso, o Espírito de Deus trabalha na nossa vida justamente no ambiente da tribulação. Por duas razões que são também novamente evidentes e óbvias. Em primeiro lugar, porque quando a tempestade bate forte e grossa a ponto de pescadores e gente do mar tão experientes quanto esses homens aqui não darem conta, é nessa hora que o poder de Deus vai ser exaltado, vai aparecer. Você não acha? Isso é óbvio, gente. Quando as coisas na sua vida são de tal maneira tranquilas a ponto de você dar conta da sua própria vida, a fé vai entrar onde? A manifestação do poder interventor de Deus vai entrar onde? Se está tudo soprando como vento a favor. Tudo tranquilo, saúde perfeita, emprego maravilhoso, família tudo arrumadinha, família de Facebook, tudo certo, tudo bacana. Gente, aí fé e Deus dos impossíveis, você não está vivendo nenhuma impossibilidade. Não existe nenhuma muralha alta que você esteja sendo desafiado a saltar. Salmo 18, o salmista declara, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Salmo 116, e as minhas súplicas invocá-lo-ei enquanto eu viver. E no Salmo 18, salmo maravilhoso, o salmista declara insistentemente, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela forte. E descreve um amplo espectro de tempestades que se haviam abatido sobre a sua vida, para dizer, o Senhor adestra as minhas mãos para a vitória. O Senhor alarga sob os meus pés um caminho estreito. Com o Senhor salto muralhas. Então, é justamente na pressão dificílima e às vezes quase insuportável do ambiente da alta tempestade de tribulação que a sua fé
vai poder se desenvolver para você fazer uma jornada suave como a de Jesus. Você ser capaz de curtir o voo até Paris, gente. Desperdício você andar com Jesus na direção do céu do jeito que a maioria dos crentes andam. Fala sério, é verdade ou não é? Batendo cabeça, reclamando de tudo, sofrendo, padecendo horrores. Oscilando, hesitando, numa ciclotimia insuportável. Sai da igreja abençoado, chega em casa, já encara aquela pressão da realidade da vida. Gente, eu quero que o Senhor me ajude a viver fé que me permita dormir sob tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso vai se dar muito preferencialmente no ambiente da tempestade, da tribulação. E sabe por que esse é o ambiente mais especial para a cultura desse vírus bendito da fé que se robustece em Jesus? Porque na tempestade você muda a sua forma de analisar a vida, as coisas, as suas próprias forças, o poder de Deus. Esse grupo disse aqui: quem é esse que até o mar, os ventos lhe obedecem? Pois é só nesse laboratório divino das tempestades e da tribulação que você descobre quem é esse. O Deus que se manifesta em poder quando esgotaram-se completamente os seus recursos, como naquele dia. Nada podiam fazer aqueles experientes marinheiros, homens do mar, pescadores. Além disso, a comparação muda. Gente, minha tendência, na minha hesitação da fé, é dizer: eu não dou conta, eu não posso. É você se comparando com os enfrentamentos colocados pelo diabo, pela vida, por algumas escolhas imprudentes nossas próprias diante de nós. A minha tendência é me comparar as minhas forças, as minhas energias ou a falta delas com os enfrentamentos. Mas a comparação da fé não é essa. A comparação da fé é você comparando esses enfrentamentos e esses obstáculos com o poder de Deus. E foi o que esse pessoal fez. Se Jesus é capaz de controlar ventos e mar com a sua palavra, quanto mais salvar a nossa vida, resolver as nossas questões maiores ou menores, dar conta daquilo que já me escapou o controle há muito tempo. Você precisa comparar o poder de Deus versus o poder das circunstâncias. É o poder de Deus, não o seu, versus o poder do inferno. Quem vence? Quem venceu na cruz do Calvário? Só no ambiente difícil, pesado, apertado das tempestades, é que você consegue mudar a sua maneira de pensar e de enxergar a vida. Sempre eu estou diante de 1000 obstáculos. O Senhor é mais poderoso. O Deus da minha vida, o Todo-Poderoso, que controla ventos e mar, vai dar conta dessa circunstância que é muito maior do que eu. Porque a comparação não se estabelece entre mim e os enfrentamentos. É entre o meu Deus, se eu sou dele, se ele é meu, se ando no barco com ele, se ele está no barco da minha vida. Então, quem cuida dos meus negócios, do vento e do mar, é o meu Senhor, é o Deus da minha vida. Louvado seja o seu nome. Gente amada, gente querida, vocês querem ficar de pé um minutinho? Eu quero fazer uma oração aqui, especialmente com alguns de vocês, como falei para vocês no começo. Talvez eu tenha excluído vários de vocês que estejam vivendo tempos de calmaria. Mas, de maneira especial, quem se sente assim: eu estou apertado. Tá ventando demais. Está chovendo forte sobre meu coração, sobre meu trabalho, sobre a falta de trabalho. A saúde, a família, sei lá, você que sabe. Se você quiser vir aqui um minutinho para a gente orar, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor dessa maneira.
rogando ao Espírito de Jesus que transforme a grande tempestade numa grande bonança, mesmo que não haja uma significativa alteração das circunstâncias à sua volta. Nós vamos orar. Se você quiser, vem até aqui um instantinho para a gente fazer essa oração encerrando esse momento. Quem sabe você queira vir para orar por alguém que você vai representar. Você sabe, está passando aperto, sufoco, pressão, tempestade séria e grave. A gente vai pedir que o Espírito do Senhor também visite essas pessoas por quem você vai orar intercessoriamente. Senhor bendito, Tu conheces todas as coisas. O que se passa aqui no ambiente mais recluso, privativo dos Teus filhos e filhas, na simplicidade desse lugar, na rotina bendita destes domingos. Mas nós pedimos juntos que o Teu Espírito Santo toque, trate, trabalhe, acorde, desperte a nossa vida para uma experiência de uma fé muito mais exuberante, gloriosa. Te rogamos que Tu nos desembaces a visão para enxergarmos diante de nós o Deus dos impossíveis, o Senhor que tem em si o poder para controlar ventos e mar. Quem é esse, o Deus da nossa vida, o Senhor da criação, o Senhor da nossa grande e bendita salvação? Também é o Deus que pode recompor as coisas na família, que pode conceder graça que é melhor do que todo tipo de reconstituição familiar que se poderia fazer. O Deus que nos pode abrir portas há tanto tempo fechadas, aferrolhadas. Ó Jesus bendito, que os Teus filhos e filhas voltem com alívio nas suas almas, descansando no Senhor da provisão, no Deus da graça, no Deus da bênção, nessa bendita experiência de termos toda a convicção de que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, Ele é o piloto do barco das nossas vidas. Te suplico que Tu abençoes algumas, cuja tempestade sobre as vidas seja representada por uma enfermidade séria e grave. Jesus bendito, não minimizamos aqui o peso, o impacto de situações assim, em nome do Senhor, que Tu lhes afofes o leito, que Tu lhes retemperes a fé, que esse orvalho bendito da Tua presença, dos céus, enxaga as almas e o coração para o louvor da Tua própria glória. Te suplico, meu Senhor, que Tu, aos Teus filhos e filhas, concedas como Tua promessa, o maná escondido, essa bênção do alimento que nos vem dos céus, o trigo mais fino, de qualidade superior, o mel que escorre da rocha, o vinho que nos alegre a vida e o coração em Jesus. Pai Santo, visita os Teus filhos e filhas. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.